Olá, pessoal. Eu sou o professor Isidro Filho, de Matemática, da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na oitava CRI. Hoje eu vim aqui ajudar com o material do Carioca 2, referente à semana de 31 de agosto. Hoje, a aula será de revisão de números inteiros. Nesta aula, nós vamos aprender ou revisar duas operações importantes com os números inteiros: a adição e a subtração. Vamos lembrar um pouquinho de conjuntos numéricos? O primeiro conjunto que a gente conhece quando a gente começa a estudar são os números naturais, conjunto dos números naturais, composto pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai para o infinito. E aí, o ser humano teve a necessidade de criar números negativos, talvez para representar débitos, por exemplo, dívidas. E ele pegou esse conjunto dos números naturais e colocou outros números, os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, e assim vai para o infinito também. E formou-se um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Então, eu coloco aqui para vocês a página 10 e lá embaixo eu mostro a vocês o conjunto dos números inteiros. Tomando como referência o zero, eu tenho à direita os números positivos e à esquerda os números negativos. Sempre será assim, inclusive para representarmos esses números numa reta numérica, numa reta com números. Observe aqui a reta desenhada. Eu tenho o zero, certo? À direita os números positivos e à esquerda os números negativos. É assim que a gente deve organizar uma reta numérica, tá? Na página 10, é falado de um game que é baixado no celular e 4 pessoas participam desse jogo. A Alessandra, o Bruno, o Lucas e o Matheus. Eu recortei um pedaço da página, que é referente à Alessandra, e ampliei aqui para a gente, para nós observarmos como acontece isso na reta numérica. A adição de números inteiros utilizando a reta numérica como ajuda, tá? Então, ela na primeira rodada ganhou 3 pontos. Então, eu parto do zero e vou na direção do mais 3. Se é mais, eu vou para a direita. 1, 2, 3. Na primeira rodada, ela pararia aqui. E na segunda rodada, ela ganhou 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Pararia onde? No menos 7. Corrigindo, pararia no mais 7. Estava marcadinho para vocês. Então, no final das 2 rodadas, ela teria 7 pontos. Ok? Ainda na página 10, foram dadas dicas para vocês. Nesse quadro amarelo, fala assim: o resultado da soma de 2 números positivos é sempre um número positivo. Da mesma forma, o resultado da soma de 2 números negativos sempre dará um número negativo também. De maneira sintética, a adição de 2 números inteiros de mesmo sinal, ou os 2 positivos, ou os 2 negativos, nós adicionamos esses números, os valores absolutos dele, e conservamos o sinal que está presente nos números. Tá? Valor absoluto, de maneira prática, é você retirar o sinal dos números. Lembre-se disso, ó, retirar o sinal dos números e fazer a operação. No caso aqui, a adição. Nós vamos treinar, tá? Eu coloquei ao lado, num retângulo azul, uma dica que não está presente na apostila, para nós já anteciparmos alguma coisa também da revisão. Olha, para o resultado da soma de 2 números inteiros de sinais contrários, agora estou reforçando o fato de serem sinais contrários, porque no quadro ao lado dá para mesmo sinal. Agora, sinais contrários. Nós subtraímos os valores absolutos desses números e atribuímos o sinal do maior número em valor absoluto. Tá? Valor absoluto, módulo, são sinônimos na matemática. Tá? Ambos significa retirar o sinal desse número. Na prática é isso, para efeitos de cálculos é isso, tá bom? Então vamos praticar um pouquinho? Exemplo A, mais 12 mais o mais 2. Não tem o mesmo sinal? O 12 não é positivo, o 2 não é positivo? Então eu vou usar a dica do quadro amarelo. E então, como é que é a dica? A gente retira o sinal e faz a conta de mais. Retirando o sinal do mais 12 e do mais 2, obtemos 12 e 2. E quando eu somo 12 mais 2, resulta em 14. E agora eu coloco o sinal dos números, que é mais. Então vai dar mais 14. Vamos lembrar que eu poderia representar o mais 14 somente como 14? Porque um número que não tem esse sinal de mais, ele é positivo. Tá? Porque se o número for negativo, obrigatoriamente nós temos que botar o sinal de menos na frente dele. Continuando.
Eu agora tenho na letra B o menos 5 mais o menos 3. Os sinais não são iguais? Se os sinais são iguais, qual é a dica do quadro amarelo? A gente retira os sinais dos dois números, que é o valor absoluto, fica 5 e 3, somo, 5 mais 3 dá 8, e agora eu coloco o sinal que está nos números, que no caso é o menos. Aqui eu sou obrigado a deixar esse menos, tá? Na letra C eu tenho mais 16 e menos 6. Opa, agora os sinais são contrários. Sinais contrários, eu vou para o quadro azul. Qual é a dica dada aqui? A gente retira os sinais dos dois números. O mais 16 vira 16, o menos 6 vira 6. E a gente subtrai, olha, subtraímos, aqui escrito em maiúsculo, subtrai 16 de 6. Vai dar 10. E coloca o sinal do maior em valor absoluto. Quem é o maior? Não é o 16? Ele não é mais? Então o sinal aqui é mais. A letra D, mais 4 mais o menos 9. Os mais 4 e o menos 9 têm sinais contrários. Então é a dica do quadro azul. Então, qual é a dica do quadro azul mesmo? Retira os dois sinais, que é do 4 e do 9, fica 4 e 9, né? Mais 4 e menos 9 viram 4 e 9. E a gente subtrai. Dá para fazer 4 menos 9? Não. Então a gente faz o contrário, 9 menos 4. E 9 menos 4 vai resultar em 5. E você agora dá o sinal do maior número aqui, em valor absoluto. Não é o 9 maior do que o 4? O sinal do 9 não é o menos? Na nossa resposta, o menos 5. Você pode estar me perguntando assim, professor, algumas vezes eu vejo os números sem parênteses. Como eu procedo? Da mesma forma. Os sinais são iguais ou diferentes dos dois números? São diferentes. Se são diferentes, eu vou retirar os dois sinais, tanto do 15 quanto do 12, e vou diminuí-los. 15 tira 12 vai dar 3. E dou o sinal do maior, que no caso é o 15, que fica negativo. Lembrando que é o maior em valor absoluto. Ok? Ponto aqui, tá bom? Só que eu quero voltar no primeiro exemplo e quero usar uma outra dica para vocês. Muitas vezes eu ensino uma regra chamada regra do dinheiro, chamada por mim assim, tá? Outros professores também falam em dinheiro, associam os números a dinheiro. O mais a dinheiro que você tem, o menos a dinheiro que você perdeu ou está devendo. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho 12 e tenho 2. Se eu tenho 12 reais e também tenho 2 reais, eu tenho 14. Na letra B, eu devo 5 e devo 3. Ora, é como se você devesse 5 reais ao seu pai e devesse 3 reais à sua mãe. Então, você fazia o quê? Não pagava, né? Quem deve a pai e mãe não paga. Brincadeira, gente. Você deveria 8 reais. Se você vai pagar ou não é uma outra questão, tá? Então, quem deve 5 e deve 3, deve 8. Na letra C, você tem 16 reais e você deve 6. Você tem mais do que você deve. Você paga esses 6 e ainda assim fica com 10. Na letra D, você tem 4 reais e deve 9. Olha, você está devendo mais do que tem. Você consegue pagar tudo? Não. Então você ainda fica devendo, olha o menos aqui, ó, ainda fica devendo quanto? 5, né? Quem tem 4 e deve 9, pega os 4, paga, não consegue pagar tudo, fica devendo 5. Na letra E, você deve 15 e tem 12. Você continua devendo mais do que tem. Então, você vai continuar com uma dívida. Então, você deve 3, né? Ok? Entendido? Essa é uma segunda forma de pensar. Eu vou chamar aqui de regra do dinheiro. Tá legal? Serve para a adição de números inteiros. Ou então, se eu for operar esses números inteiros sem parênteses. Seguindo, temos agora na página 11 a outra operação dos números inteiros, a subtração. A subtração com números inteiros, ela se dá numa transformação da subtração para a adição. Mas para isso, a gente tem que trocar o sinal do segundo número, simetrizar esse segundo número, tá? É fazer a troca do sinal. Vamos ver aqui. Eu coloquei alguns exemplos, mas eu gostaria antes de fazer uma leitura com vocês do que eu também fracionei da página e ampliei para nós ali, para nós darmos uma olhadinha, tá? Aqui fala da temperatura que variou na cidade de Roma, tá? Variação de temperatura, essa palavra quanto varia, é uma subtração, sugere uma conta de menos, uma subtração, tá? E o que diz aqui a situação? É que a temperatura registrada no sábado era de mais 2 graus.
E no domingo, mais 6 graus. Pergunta em quanto variou essa temperatura. Como a gente faz utilizando a regra? Bom, eu estava no mais 2 graus, caminhei do mais 2 para o mais 6. Enquanto variou 1, 2, 3, 4. Por isso essa seta com esse mais 4 aqui em cima. Variou em 4 graus, tá? E como a gente pode fazer? Uma outra forma que a gente pode resolver isso. É uma sugestão do nosso material, tá? Do MCE. É você fazer a subtração, porque está falando em variação, então faça uma subtração. Faça uma subtração entre os dois números apresentados. Você colocando nesta ordem sempre o segundo número apresentado menos o primeiro. Mais uma vez, reforçando, a variação sugere uma subtração. Uma subtração entre dois números. Na ordem, é o segundo número apresentado menos o primeiro número apresentado, que é a temperatura no sábado. Então, como é que eu faço essa subtração? Virou uma adição e a gente simetriza, troca o sinal do segundo número. O que é mais vai virar menos. E agora, como que eu resolvo a adição? Aprendemos há minutos atrás, né? Ou revisamos há minutos atrás. Sinais diferentes, você diminui, 6 tira 2 dá 4, e usa o sinal do maior, que é o 6, no caso mais. Então, variou em 4 graus. E esse mais representa que a temperatura cresceu. Esse mais serve como interpretação, tá, do 4, né? Cresceu em 4 graus. Ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui, de acordo com a dica que já foi dada, né? Ó, para subtrair o número inteiro do outro, basta somar com o simétrico do segundo. Aplicando, é uma subtração. Todos os cálculos aqui desses exemplos envolvem subtração. A gente repete o primeiro número, então fica mais 8, troca a subtração por uma adição, o que era subtração virou adição. E simetriza, troca pelo simétrico, oposto ou simétrico. Mesma coisa, são sinônimos, tá? O mais 3 vai virar menos 3. E agora eu faço a adição. Sinais diferentes, nós vamos diminuir um do outro, né? Retira os sinais, diminui, 8 tira 3 vai dar 5, e agora você usa o sinal do maior, que é o 8, no caso, mais 5. Eu poderia colocar como resposta também somente 5, né? Lembrando que esse sinal de mais, ele não precisa aparecer. Bom, e aqui na letra B, fica menos 11, a gente repete o primeiro, a subtração vira uma adição e a gente troca o sinal do segundo número. O menos 2 vai virar mais 2. Como resolvemos? Sinais diferentes, a gente retira os sinais e subtrai. 11 tira 2 vai dar 9. E agora a gente dá o sinal do maior, no caso é o 11, ele é menos, então fica menos 9. Na letra C, também é uma subtração que vai virar uma adição. Então, repete o primeiro, menos 10, virou a adição e troca o sinal do segundo. Mais 3 vai virar menos 3. Adição de sinais iguais. Sinais iguais, a gente também retira os sinais e soma. 10 mais 3 vai dar 13. E a gente repete o sinal. Na letra D, nós vamos repetir o primeiro, a subtração vira uma adição e a gente troca o sinal do segundo. Simetriza, né? Pega o simétrico dele. E agora, mais uma vez, sinais iguais, a gente retira os sinais e soma. 5 mais 8 vai dar 13 e a gente repete o sinal que é menos. Só uma coincidência desses dois números, desses dois exemplos, C e D, terem dado o mesmo resultado. Tá? Indo para a página 12, nós temos vários exercícios. O primeiro e o segundo exercício, eu acredito que vocês já tenham condições de fazer por tudo que já foi explicado. E eu venho aqui agora ajudar na solução das outras questões. Situação 1. Flávia está no 5º andar de um edifício e desceu para o segundo subsolo. O que é o segundo subsolo? Indica o número menos 2, né? Então, quantos andares ela se deslocou? Vamos ao auxílio de uma reta. Está no 5º andar. Então, ela está nesse andar aqui. E ela vai agora para o segundo subsolo. Esse segundo subsolo me leva a pensar no número menos 2. Ela vai parar lá no menos 2. Vai parar aqui. Então, quantos andares ela se deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse deslocamento significa 7 andares.
Então, quantos andares ela se deslocou? Plim, ela se deslocou 7 andares. Uma outra forma de fazer, de acordo com a sugestão do nosso próprio material, seria o quê? Eu estou querendo uma variação. Isso é uma forma de interpretar uma variação. Como eu ensinei aqui que se faz a variação, a gente vai lá no segundo número, que é o menos 2, faz uma diferença para o primeiro número apresentado, que era o 5. Positivo por quê? Porque ela está acima do andar térreo. Quem seria esse zero? O andar térreo. Então, como eu faço essa conta? Eu repito o primeiro, transformo a subtração numa adição e simetrizo o segundo, troco o sinal do segundo. Enquanto resulta isso, sinais iguais, adição, eu retiro os sinais, somo, vai dar 7, e repito o sinal que está ali, menos. E o que representa esse menos aqui em relação à nossa resposta? Que se deslocou 7 andares para baixo. O sinal de menos nos serve somente para fazer a interpretação, tá? Bom, situação 2. O saldo bancário do Zanqueta era de R$ 800. Depois de alguns dias, passou a ser de R$ 100. Devedor. Qual foi a variação do saldo no período? Lembrando que variação me lembra uma subtração. Mas vamos ver na reta como isso acontece? Ele estava com R$ 800, você não falou nada aqui, R$ 800 positivo. Então, na reta, ele estava aqui, ó, R$ 800. Passou a ser de R$ 100 devedor. Devedor, dívida, me lembra o menos, né? Então, vai parar no menos 100. Vai parar aqui. Então, o quanto que ele se desloca nesse trecho aqui todo? Vamos contar? Até aqui, né? O final. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, como era de se esperar, né? Está lá no 800, mais umzinho, 900. Então, a variação foi de R$ 900. Qual seria a nossa resposta? Plim! A variação foi de R$ 900, tá? Como faríamos, de acordo com a sugestão do material, se é a variação, é uma subtração que eu devo fazer. Qual foi o segundo número apresentado? O menos 100. É uma subtração do outro número, que é R$ 800, credor, né? Ele estava com R$ 800, ele tinha esses R$ 800, então é mais 800. E como a gente pode resolver isso? Repete o primeiro, menos 100, soma, a subtração vira uma adição e troca o sinal do segundo. E aí agora que a gente tem a soma de dois números com sinais iguais, o que a gente faz? Retira os dois sinais, soma esses números, então 100 mais 800 vai dar 900, e repete o sinal, que no caso é o menos. Qual é a interpretação desse menos? Que ele criou uma dívida de R$ 900, que ele gastou R$ 900. Mais uma vez, a variação seria de R$ 900. Perceberam que a situação está sendo resolvida de duas formas? Vamos à terceira situação. Iracema, praticando mergulho, estava a 10 metros no fundo do mar. O que significa 10 metros no fundo do mar? Me sugere que número? Me sugere o número menos 10. E resolveu subir 4 metros. Subir significa no sentido positivo, né? Em qual profundidade ficou? Então, ela estava no menos 10. Vamos tomar esse tracinho aqui no final, escondidinho, por menos 10. Aqui é o menos 10. E ela subiu 4 metros. Então, subiu 1, 2, 3, 4. Aonde ela parou? No menos 6. A pergunta era em qual profundidade ficou? Plim, cheio de mágica hoje, né? Ela ficou a 6 metros no fundo do mar, tá? Qual seria uma outra forma de nós resolvermos? Aqui eu não vou aplicar a variação. Eu vou pensar assim, ó, ela está no menos 10. E aí, ela subiu, né? Então, eu vou somar. Ela subiu quanto? Subiu 4 metros. Está subindo. Então, aqui eu teria sinais diferentes. Eu retiro os sinais dos números, subtraio 10 menos 4 dá 6 e dou o sinal do maior, que é menos 6.
Qual seria a interpretação aqui do menos? Que ela está 6 metros abaixo do nível do mar, tá? Bom, ainda para ajudar vocês, eu tenho aqui a última situação de hoje. Igor, conversando com sua turma, pediu que seus alunos calculassem em que ano o filósofo Sócrates nasceu, sabendo que ele morreu aos 71 anos de idade em 399 AC, 399 antes de Cristo. Se ele morreu em 399 antes de Cristo, AC me sugere números negativos. Então, 399 negativo. Vai estar bem pertinho do 400, né? Então aqui seria o 399 negativo. E ele nasceu antes disso, dessa data, né? Então eu tenho que caminhar ainda para a esquerda. Eu tenho que caminhar 71 anos. Aí eu tenho que imaginar onde é que ele vai parar, né? Por aqui talvez, ó. Então ele quer saber esse tempo aqui, ó. Que data seria isso aqui, tá? Então, como é que a gente faz essa conta? Eu estou no 399 no campo negativo e tenho que voltar 71 anos, que é a idade dele. Então, fica representado através dessa expressão, que é uma subtração. Então, eu faço menos 399, que repete o primeiro número. A subtração vira uma adição e a gente simetriza o segundo número. Aqui eu não escrevi do lado, né? Estou escrevendo em forma de expressão. Como é que a gente faz isso daqui? É uma adição de sinais iguais, ó, números com sinais iguais. Como a gente faz esse cálculo? É uma adição de números com sinais iguais. A gente retira os sinais e soma. 399 mais 71. Somando aqui ao lado, vai dar 10, 9 mais um 10, vai 1, que dá 17, vai 1, 4. 470. 470. E o sinal é negativo. Bom, a nossa resposta será, mais uma vez, rapidinho, Sócrates nasceu em 470 a.C. E o sinal de menos, turma, a gente identifica como antes de Cristo. Espero ter ajudado todos vocês. Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima aula.